E aí, pessoal, tudo bem? É, eu me chamo Paulo Coelho, este é o canal Cruzada Viva, canal 100% ateísta. E para quem não sabe, chama-se Cruzada Viva exatamente referência às cruzadas da Igreja Católica e da Igreja Protestante, os evangélicos, né, que ao longo do tempo, embora neguem, mas a história está aí para provar, né, vem matando, matou milhões de pessoas e vem matando. Quando eu digo vem matando, é exatamente porque eu coloco Cruzada Viva. No meu ponto de vista, as cruzadas jamais acabaram. E hoje existem as mortes, mesmo que seja morte social. Por que morte social? Porque o crente quer impor as suas crenças absurdas, sabe? A ferro e fogo, pelo amor ou pela dor. E aí, aqueles que não fazem parte do padrão deles, que não estão dentro do sistema deles, são os excluídos, estão mortos para ele, né? Socialmente. Tá? E assim tem várias categorias, né? Algumas ainda podem voltar para o sistema. Os homossexuais, que dentro da Bíblia é muito discriminado, e também pelos religiosos, né? Que são fundamentalistas, os evangélicos. Né? E aí, mas esse pessoal, se converter, né? Como tem pastores aí que querem até a cura gay, podem entrar dentro do sistema e ali ser, né, aceito por Jesus, né? Pois é. As mulheres muito discriminadas dentro da Bíblia, os negros, né? Porém, os ateus estão fora dessa lista. Os ateus estão em outro patamar de conhecimento, de evolução, de inteligência, e eles sabem que os ateus jamais cairão nessa armadilha. Ateu de verdade, né? Não ateu todinho. Então, pessoal, o religioso, em sua arrogância de ser servo e escravo de um Deus único e verdadeiro, na realidade, ele desconhece que existem milhões de livros sagrados, milhões de religiões e bilhões de deuses ao redor da Terra. Isso acontece exatamente porque homens criam deuses e não deuses criam homens. Tem sido assim desde os primórdios da humanidade. Deus algum jamais se apresentou para toda a humanidade. As sociedades antigas, o ser humano, acho que uma necessidade de ter sempre um líder, um ser supremo que conduza a sua vida e ali após a morte também, né? Criavam seus milhares de deuses, cada sociedade que criava o seu. E o deusinho lá dos hebreus, Deus dos cristãos, é o mais novinho, sabe? O popstar da Galileia, o deusinho mais novinho. A sociedade dos hebreus, né? Uma sociedade brutal, né? E digo sempre que as sociedades que refletem, o Deus reflete a imagem e semelhança da sociedade que o cria, então a sociedade pacífica dá origem a deuses pacíficos. Mas não foi e jamais será o caso do Deus dos hebreus, o Elohim, o Adonai. Um Deus perverso, criado por um povo que denominou esse Deus, um povo que vivia ali no deserto, de tenda em tenda, comendo poeira no deserto, morria de inveja dos outros povos, ao redor, medos, persas, egípcios, babilônicos, e ali criou um Senhor dos exércitos, né? Um Deus criado por eles apenas para ter um motivo, que eram sem terras, ter motivo para invadir outras terras, para matar, roubar, pilhar, estuprar, né? E levar como escravas sexuais as criancinhas. Essa era a razão. Um Deus que, segundo o próprio livro deles, teria criado tudo e todos, agora escolhe apenas esse povo escolhido, o povo de Israel, as tribos de Levi, para invadir outras terras, matar, roubar, pilhar, estuprar e levar como escravas. E tomar-lhes as terras e os bens. E tem sido assim desde se estendendo pelo cristianismo, sabe? E o Islã também tem sido assim desde que foi criado, né? Essa religião que deu origem às três mais perversas, né? O judaísmo, o cristianismo e o Islã, descendendo do mesmo Deus de Abraão, sabe? O povo evangélico diz ser que a Bíblia é a inerrante palavra de Deus. Não deveria ter um erro, uma contradição, perderia toda a sua divindade. A Bíblia é repleta de fantasias, alegorias, erros, absurdos científicos, muita intolerância e milhares de contradições. E gosto de repetir isso para que o religioso vá lá, busque e veja a verdade. Tá? A Bíblia, o crente arroga ser sagrada, um livro nojento e instigador de muita perversidade, sabe? Como homofobia, incesto, pedofilia, estupro, homicídio, genocídio, misoginia, racismo. Tem muita mentira e muita barbaridade. O livro mágico do crente, que vive no mundo de hoje, é repleto de fantasias como cobra que fala, machado que voa, peixe que engole gente, árvore que fala, águia que fala, homem que ressuscita, dragão de 7 cabeças, sereias, unicórnios, jumento que fala, zumbis que andam sobre a terra, homem que anda sobre as águas, estátua de sal, carruagem de fogo, cavalo que voa e por aí vai muito mais. Sem contar a virgem que, casada, deu à luz de um pombo, que era seu próprio pai, e agora o filho dela é também filho dele próprio e pai dela também, né? A Virgem Mary, né? A criação dos romanos.
o tal do Jesus Cristo, né, que jamais existiu nas páginas da história, existe apenas dentro das páginas da Bíblia e na cabeça do crente que vive no mundo de ilusão. Aceitou essa fantasia porque foi mergulhado em uma banheira quando criança, queimou seus neurônios e agora ele pensa, acha que esse ser imaginário de fato existiu, quando na realidade a história prova que ele é apenas uma criação dos romanos. Nunca existiu o tal do Jesus Cristo, tá bom? Que os crentes querem enfiar na cabeça da gente. E aí é muito perigoso. O vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês que vai se chamar O Conto da Aia. Vocês vão entender no final. Assiste até o final que vocês vão entender por que o Conto da Aia. Para quem conhece já, né? Então já sabe de que se trata, né? Então vamos lá, pessoal. Neste vídeo vou tratar de trechos bíblicos que comprovam com candura sacrifícios humanos, morte para virgens defloradas, poligamia, bebedeira e muito mais. As perversidades bíblicas têm sido destacadas com exaustão neste canal e demais canais ateístas, mas ainda assim é essencialmente necessário porque ocorre cada vez mais, com frequência, a exaltação deste livro nojento por parte dos políticos, elevando a Bíblia a um padrão de moralidade social. A Bíblia é padrão de moralidade? Eu vou mostrar aqui, sabe? Qual é a moralidade que esses de extrema direita, que é o sistema religioso, né? A extrema direita morreu, ressuscitou, está sentado à direita de Deus Pai, né? Que é o sistema poderoso, os políticos e a religião, o sacerdote do lado, sempre controlando a massa que está ali na base da pirâmide. Essa é a grande verdade, sabe? Quero mandar aqui também, esqueci, um grande abraço para todos os ateus, céticos, agnósticos e livres pensadores, tá? E agradecer a todos vocês inscritos no canal. Políticos evangélicos estão criando leis para tornar obrigatória a leitura da Bíblia em repartições públicas e até mesmo reduzir a pena de presidiários que leiam a Bíblia. Eu estou avisando, esse país aqui não está só, não é nem uma teocracia, é uma ditadura religiosa. Pode ter certeza do que eu estou dizendo aqui. Tá? E assim tem sido nas pregações. Para vocês terem ideia, foi aprovada hoje aqui em Campina Grande, na Paraíba, uma lei municipal onde pune com multa de até 50 mil reais a qualquer artista que fizer qualquer obra, né, que tenha ali conotação sexual misturada com religiosa, tá? Até 50 mil reais. Essa lei foi aprovada hoje aqui. E assim estão se espalhando pelo Brasil, né? Eles estão cercando, né, para obrigar, forçar, né, a você aceitar essa religião ridícula, né, pelo amor ou pela dor, tá? Eu quero ver quando os ateus vão se unir, né? E assim tem sido nas pregações de pastores e padres em seus sermões televisivos, em rádios, jornais, revistas e tudo mais. E tudo isso sem o questionamento dos fiéis. Claro, não vai ter não. O fiel é apenas a ovelhinha que está ali no púlpito para ser tosada, né? Ter a pele arrancada, a carne comida e os ossos ficam de troféu para esses caras que estão lá em cima, que são os próprios deuses. Porque Deus algum existe, repito. Homens criam deuses. Nenhum Deus jamais se apresentou para todos, para toda a humanidade. Cada um pau mandado que cria a sua religião. É tanto que só esse sistema religioso, o evangélico, que é o fundamentalista, segue a Bíblia, os fundamentos da Bíblia, e se isso for seguido, aí pode esperar, meu amigo. Pode esperar, porque para quem conhece a Bíblia, sabe as perversidades daquilo ali, contra homossexuais, negros, sabe, mulheres e muitos outros. Vou mostrar aqui algumas coisas, tá? A ovelhinha ali apenas pau mandado, só faz seguir. Que definitivamente não, o religioso definitivamente não conhece seu livro Bíblia e nem tampouco a história de sua religião. Então vejamos no livro sagrado dos judeus e dos cristãos, vejamos aonde está a moralidade desse livro podre. O vídeo de hoje irá se chamar O Conto da Aia, né? E vamos ver alguns trechos aqui da Bíblia e depois vocês vão entender. No final eu explico, tá? Em Levítico capítulo 26, versículo 27 ao 29, a Bíblia diz que Deus castigará todos aqueles que não o obedecerem e se continuarem desobedecendo, farão com que comam a carne de seus próprios filhos, filhas, pais e amigos. Levítico capítulo 26, versículo 27 ao 29. Esse é o Deus de amor, né? Esse aqui é o Deus aqui
que os crentes querem impor no Brasil aqui, querem impor, na realidade, no mundo, eles querem dominar o mundo, né? Esse Deus aqui quer dominar o mundo. Mas como Deus não tem tanto poder para ir em outros lugares, outras partes do mundo, tampouco com o mito de Jesus, né? Que entrou de jumento lá em Jerusalém, mas não tem esse poder para entrar em outros cantos aí, né? E se com isso não me ouvirdes, isso Levítico capítulo 26, do 27 ao 29, e se com isso não me ouvirdes, mas ainda andardes contrário a mim, também eu convosco andarei contrário em ódio, o Deus que diz que é de amor, em ódio a ti, né? E vos castigarei 7 vezes mais por causa dos vossos pecados, né? Um Deus onipotente, onisciente, onipresente, cria pessoas com defeitos, né, entre aspas, né, que deveria ser perfeito tal qual a imagem dele. Então, se a pessoa tem qualquer defeito, se é a imagem dele, seja defeito de caráter, seja defeito seja lá de que for, né, ele não pode condenar, porque é a imagem dele, foi criada a imagem dele, e um ser perfeito deveria criar tudo perfeito. Mas não é assim. Por que será, hein? Você é muito inocente, né, crente? Isso aqui, esse Deus aqui representa, é o povo brutal que o criou, muito perverso, né? Eu vou mostrar aqui uma coisa aqui no final. Porque comereis a carne dos vossos filhos e a carne das vossas filhas comereis. Em Números capítulo 15, versículo 32 ao 26, Deus, através de Moisés, manda apedrejar um homem até que morra, simplesmente porque este homem estava apanhando lenha em um dia de sábado, que o sábado para esse povo era sagrado. E o Deus, né, concordava com ele, né? Tinha que matar as pessoas, né? O Deus onisciente sabia até a razão do rapaz estar pegando lenha, certamente para fazer fogo, porque ele não deu a inteligência para, né, se extrair o gás butano, né, o petróleo do petróleo, né? O gás liquefeito petróleo, o gás butano, o GLP. Estamos, pois, os filhos de Israel, veja que história nojenta, né? Estando, pois, os babãos de Israel, os filhos de Israel no deserto, acharam um homem apanhando lenha no dia de sábado, que é o dia do descanso, né? Que Deus descansou. No entanto, ele é todo poderoso, mas precisou descansar, né? E os que o acharam, os babão, apanhando lenha, o trouxeram a Moisés e Arão e a toda a congregação, e o puseram em guarda, porquanto ainda não estava declarado o que deveriam fazer com ele, né? Ficaram vigiando ele e foram consultar Moisés e Arão, né? Disse, pois, o Senhor a Moisés. Agora Moisés falou com o Senhor. Sempre o líder é quem fala, porque este bosta desse Deus não tem a capacidade de falar com todo mundo, né? Quando o crente está dentro da igreja alienado, rodopiando, diz que está vendo o Espírito Santo, né? É o pombo que está cagando. Inclusive, a doença do pombo, uma das doenças do pombo, né, causa alucinação. Deve ser por isso, né, que o crente diz que está tendo o espírito pombo entrou nele, né? Assim como entrou em Maria também, né? Inclusive, um pombo que transou com Maria também reflete a história de Zeus, que se transformou numa ave e transou com uma mulher para dar um filho semideus, né? Que seria uma história parecida com a do popstar da Galileia, né? Que jamais existiu, foi criada apenas para conter a guerra judaica, ou Jesus Cristo, criado pelos imperadores, ali forjado nos concílios. A partir daí dá-se início às cruzadas, que eles negam, mas a história está aí para provar, e começa a invadir as terras para matar, roubar, mesma coisa que o povo hebreu fazia, o povo cristão também. Essa história de que o povo cristão era perseguido é a maior mentira, é uma farsa, até porque nem existia o cristianismo, existiam os messiânicos, né? E eram messias judeus, né? Que os judeus esperavam um messias para libertar do jugo romano, né? Aí os romanos criaram o messias para os judeus seguir, né? Para os judeus continuar pagando imposto para o Império Romano. Isso é grande verdade, sabe? Jesus Cristo jamais existiu, mas vamos continuar. E ali os babão acharam e o puseram de guarda, ficaram vigiando. E disse, pois, o Senhor a Moisés. Então o Senhor Deus falou com Moisés, certamente, e disse, certamente morrerá o tal homem. Certamente morrerá o tal homem. Deus não sabia sequer o nome do cara. Mas ele é onisciente. Ele está te vendo, ele sabe de tudo. Mas não sabia sequer o nome do cara. O tal homem, né? Toda a congregação com pedras o apedrejará fora do arraial.
Então toda a congregação o tirou para fora do arraial e com pedras apedrejaram e morreu o homem, como o Senhor ordenara a Moisés. Veja que história nojenta, né? Está exatamente em Números capítulo 15, versículo 32. Veja lá, viu, crente? Leia sua Bíblia, essa porcaria desse livro aí. No Salmo 137:9, em vingança à Babilônia e seus frutos, né, seus filhos, as crianças, Deus ordena. Olha o que Deus ordena em vingança à Babilônia. Mas Deus não é poderoso porque ele próprio não foi lá como ele fez em Sodoma e Gomorra. Destruiu Sodoma e Gomorra. Aí aqui ele joga uma praga aqui, que o próprio povo da Babilônia, né, e dizendo que feliz aquele, né, que esmagar os filhos da Babilônia contra as rochas, as pedras, né? Mandando o povo dele invadir a Babilônia e esmagar os filhos e as crianças. Veja que Deus vagabundo, né? Cadê o poder dele? Só você, crente, para não perceber toda essa maracutaia que é o sistema religioso. Veja Salmo 137, 8 ao 9. Ai, filha de Babilônia, que vai ser assolada, feliz aquele que te retribuir o mal que fizeste a nós. Não é que eles viviam sempre em guerra, né? Era um povo que, por que vivia em guerra? Porque vivia invadindo as terras dos outros. Só podia viver em guerra, sabe? Tem até algumas invasões que ele manda os espias lá, o cara espiar. E por que Deus não avisou a eles? Até a quantidade de homem que tinha. Precisou de espias, né? Aí depois os caras voltam decepcionados e dizem, o exército dos caras é grande demais. É tanto que da Primeira Guerra eles perdem. Só vence depois, né? E aí continua. Feliz aquele que pegar nos teus filhos e der com eles contra as pedras, contra as rochas, esmagar os filhos deles, né, da Babilônia, né? Olha o ódio desse povo aqui, do povo babilônico. Era inveja, na realidade era muita inveja, sabe? Em Êxodo capítulo 21, versículo 20 e 21, a Bíblia diz que um escravo pode ser surrado até que a morte, um escravo pode ser surrado até a morte sem punição para o seu dono, desde que o escravo não morra imediatamente. Porque ele dizia o seguinte, veja Êxodo capítulo 21, versículo 20 ao 21. Se alguém ferir o seu escravo ou a sua escrava, né, com pau, esse povo aqui fazia escravo, né? Dizia que era escravo lá no Egito, uma grande mentira, que os egiptólogos dizem que jamais existiu escravidão lá no Egito, mas vamos continuando aqui. Ferir o seu escravo ou escrava com um pau e morrerem debaixo de sua mão, certamente será castigado. Aí você pensa assim, poxa, a Bíblia é justa, né? Então agora Deus vai castigar o cara porque matou o escravo dele. Primeiro que Deus não era para permitir nem que ele tivesse escravo, nem escrava, tá? Mas permitiu. Agora, sabe qual é o castigo? Ele leva, se o escravo morrer imediatamente, tá? 1 ou 2 dias no máximo. Então ele leva, sabe o quê? Ele leva uma contribuição para quem? Sabe quem ganha com a morte do escravo? O sacerdote. E tá pago, tá? Aí continua dizendo, olha, porém, se o escravo ficar vivo por 1 ou 2 dias, não será castigado, porque é dinheiro seu. É dinheiro seu. Veja só que absurdo, né? Por 1 ou 2 dias. Esse Deus é tão burro que não sabe que espancamento pode deixar sequela, né? Que só vem tempos depois, anos depois, sabe? Algum dano interno que causa ali um hematoma, aquilo evolui, né? E muito mais, sabe? Em Deuteronômio capítulo 25, versículo 11 ao 12, a Bíblia diz que a mulher que se aproximar de uma briga, olha só que absurdo, a mulher que se aproximar de uma briga de homens para tentar salvar o seu marido e agarrar pelas partes vergonhosas, agarrar nos testículos do homem, né, para salvar, né, agarrar dos testículos do cara que está espancando o marido dela, né, ela vai lá tentar salvá-lo. Então se ela agarrar, né, os testículos do inimigo, ela deverá ter sua mão cortada sem piedade. Então ela salvou o marido, mas mesmo assim o marido vai cortar-lhe as mãos por conta disso. Deuteronômio capítulo 25, versículo 11 ao 12. Quando pelejarem 2 homens, um contra o outro, não, seria 1 contra 3, 2 homens, um contra o outro, e a mulher de um chegar para livrar o seu marido da mão do outro que o fere, e ela estender a sua mão e lhe pegar pelas suas vergonhas, pelas bolas, então cortar-lhes-á a mão, não pouparás o teu olho, sabe? Não tem que poupar não. 2 Reis, capítulo 2, versículo 23. Enquanto subia para Betel, Eliseu ouviu crianças zombando de sua careca, né?
Então ele amaldiçoou as crianças em nome de Javé. E diz 2 Reis, capítulo 2, versículo 23. Então subiu dali a Betel. E subindo ele pelo caminho, umas crianças saíram da cidade e zombaram dele e diziam-lhe, sobe careca, né? Zombando criança, né? Zombando da careca do Eliseu, né? O profeta Eliseu, né? E virando-se ele, o profeta peladão, sabe? Saiu correndo pelado pela rua, né? Nu, passou não sei quantos anos andando nu. É assim o povo de Deus. O povo de Deus, Deus não deu nunca um comprimido de cibalena, a inteligência para criar gás de cozinha, energia elétrica, qualquer tipo de medicina, sabe? Inclusive arrancavam o prepúcio das crianças, a filmose, com um pedaço de pedra no deserto, sabe? No cru. E mandava o povo sair nu, pelado, correndo, andando nu, pelado, sabe? Tudo isso para pagar as promessas desse Deus maluco, doido, desse povo doido, sabe? E virando-se para trás, os viu e os amaldiçoou em nome do Senhor, né? Então 2 ursas saíram do bosque e despedaçaram 42 daqueles pequeninos, daquelas crianças, né? Vejam só, em Gênesis capítulo 19, versículo 34, depois que fugiram de Sodoma e Gomorra, interessante que matou 42 crianças, 2 ursas. Esses moleques parece que não tinha perna não, era tudo cotó, né? Como é que duas ursas conseguem matar 42 crianças, né? E esse Deus bíblico mandar matar, né? Só serve para isso, Deus bíblico. Só para perversidade, para impor medo em você, sabe? Esse é o Deus desse povo, que queria impor medo nos outros, ser temido, né? Senhor dos exércitos. Em Gênesis capítulo 19, 34, depois de fugirem de Sodoma, as filhas de Ló embebedaram o pai com vinho e tiveram relações sexuais com ele, a fim de preservar a sua linhagem. Gênesis capítulo 19, versículo 34. E sucedeu no outro dia que o primogênito disse a menor, a primogênita disse a menor, vem aqui, eu já ontem me deitei com o meu pai, dá-lhe de beber vinho também esta noite. E então entra tu, deita-te com ele, para que em vida conservemos, né, conservemos a semente do nosso pai, né? Mas havia povos ao redor, tá? Aí os crentes querem dar a justificativa aqui, né? A falácia, né? Que foi necessário, né? Em Gênesis capítulo 19, versículo 24, a Bíblia diz que Deus matou todos os de Sodoma e de Gomorra, fazendo chover fogo e enxofre. Para isso que esse Deus serve, né? Só para isso, né? Gênesis 19, 24. Então o Senhor fez chover enxofre e fogo do Senhor desde os céus sobre Sodoma e Gomorra. Interessante que ele escolhe esse povo para invadir outras terras. Mas quando ele quer, ele não pode destruir de uma vez aqui, como destruiu Sodoma e Gomorra, né? Só salvou a família do Ló aqui. Em Zacarias 11, 17, a Bíblia diz que o pastor que abandonar o seu rebanho terá a espada da justiça furando o seu braço e o seu olho direito. Zacarias 11, 17. Ai do pastor inútil, e tem pastor útil, ai do pastor inútil que abandonar o rebanho. A espada cairá sobre o seu braço e sobre o seu olho direito, e o seu braço completamente se secará, e o seu olho direito completamente se escurecerá, né? Isso aqui é uma armadilha bíblica para manter as pessoas presas na igreja e para fazer os pastores, né, dizer, olha, eu não posso deixar você em paz não, eu tenho que estar enchendo teu saco para tu vir para dentro da igreja, porque senão a Bíblia me castiga. Mentira, é porque ele quer você, porque você para ele, crente, é um cifrão, sabe? Em Gênesis capítulo 6, 17, a Bíblia diz que Deus decide destruir todos os humanos, animais, répteis e aves para desfazer a carne em que há espírito de vida, toda a carne que há espírito de vida, afogar todos, matou todos afogados, né? Pelo erro que ele próprio cometeu. Gênesis capítulo 6, versículo 17, porque eis que eu trago um dilúvio de águas sobre a terra para desfazer toda a carne em que há espírito de vida debaixo dos céus. Tudo o que há na terra expirará. Em Êxodo capítulo... Agora é interessante, né? Esse Deus aqui é onisciente, onipotente, onipresente. Matou tudo, até os animais inocentes, né? Isso aqui, primeiro de conversa, o tal do dilúvio, ele é plágio da epopeia de Gilgamesh, muito mais antiga, tá? Dos sumérios lá. E também, lá do grego, é o dilúvio de Decaleão, sabe?
e muitos outros. Houve vários, cada cultura criava o seu dilúvio, tá? Muito antiga, muito mais antes desse povo que plagiou essas histórias fantasiosas, tá? Em Êxodo capítulo 11, versículo 12, para tentar convencer o faraó do Egito a libertar seu povo da escravidão, Deus mostra toda a sua ira enviando 10 pragas terríveis, né, que culminam com a morte dos primogênitos do Egito. Êxodo capítulo 11, versículo 5, e todo primogênito da terra do Egito morrerá, desde o primogênito do faraó, que se assenta com ele sobre o seu trono, até o primogênito da escrava, né, que está detrás de Mó, e todo o primogênito dos animais. Ele aqui, numa das pragas que ele mandou para o Egito, ele matou todos os primogênitos. Ele podia matar simplesmente o faraó, mas esse Deus burro aqui, esse Zé Ruela desse Deus aqui, ele matou o primogênito do faraó, aí matou com a praga, né, imaginária, né, matou o primogênito das escravas, né, que não tinha nada a ver com a história, né, foram mais de 500 mil, né, primogênitos, e também dos animais, né, dos animais. Não, se ali tinha uns gatinhos ali, né, como é que ele tem que pegar o primeiro gatinho, porque a gata dá uma ninhada, né, tem que pegar o primeiro gatinho da ninhada para matar, que é o primogênito, né. Esse é o Deus bíblico. Pessoal, o Conto da Aia é o seguinte, é uma série que está refletindo, a série americana chama-se The Handmaid's Tale, que no Brasil ela veio com o título de O Conto da Aia. Para quem é bom entendedor, assiste essa série, sabe? Porque ela reflete o que eles querem tornar. É claro que é uma ficção, mas uma ficção que está refletindo uma verdade que eu sei que é real. Eu sei porque muitas das coisas que acontecem dentro dessa série já está acontecendo, já aconteceu comigo, sabe? Essa série, por exemplo, o episódio principal, no começo, tá na segunda temporada, tá indo para a terceira. Logo na primeira temporada, no primeiro episódio, tem um casal que está fugindo de carro, sabe? E são pegos. O homem é morto, a mulher é levada, a filhinha deles é separada deles, mas ele está fugindo, sabe de quem? Do sistema religioso. É uma série muito interessante. Ela mostra, antes do sistema religioso tomar conta de tudo, né? Que era um povo feliz, que ia para a praia, que se divertia, sabe? É muito interessante a série. Se divertia, sabe? E depois, aí diz, né, na série, né? Eles chegaram devagarzinho, se fazendo de coitadinhos, foram tomando espaço e agora dominam tudo. E aí, as pessoas, pessoal, é o que o sistema religioso pretende. Só quem assiste a série, para vocês terem ideia, os atores da série, o presidente Bolsonaro aí não estava ajoelhado perante um charlatão, um líder religioso aí, um charlatão, sabe? Houve um protesto dos atores da série, né? Em protesto, né, a justamente o presidente Bolsonaro, para vocês terem ideia, sabe? Porque reflete isso. O sistema religioso dominou. E ali tá ligado às armas, né? Que o governo teocrata de extrema direita aí, né, quer colocar na mão das pessoas. Essas armas estão na mão do exército religioso. E aquelas pessoas que não são religiosas são perseguidas, tá? São consideradas como rebeldes, são mortas. Por exemplo, homossexuais são enforcados para cumprir Levítico. Por exemplo, até padres são mortos, porque está fora do sistema, né, radical deles. Também médicos que praticam o aborto, tá? São enforcados. Eles matam. Os livros assim como aconteceu na história das religiões, os livros de ciência e filosofia foram recolhidos. Só que é interessante na série que os livros de ciência e filosofia ficou com os líderes religiosos. Só eles têm acesso. E ao povo não, tem que cumprir a Bíblia à risca. E aí acontecem coisas absurdas que vocês vão ver lá, sabe? Olhe, cada coisa que tem acontecido comigo. Esse exército do religioso, a mando dos sacerdotes, né? Do grande sacerdote lá, que tem um nomezinho deles, né? Eles invadem as casas das pessoas que não são religiosas, tomam as casas das pessoas, assim como aconteceu comigo quando cheguei aqui, sabe? Quando eu cheguei aqui, fizeram culto aqui na frente.
dizendo que os apartamentos aqui, quem deu foi Deus, sabe? Sendo que a gente paga. E aquele que não é de Deus, Deus iria tomar, sabe? Mas eu estou aqui até agora, sabe? Provando esses canalhas, certo? Que fizeram de tudo aqui para me expulsar daqui, né? E continuam fazendo, sabe? Então eles fazem tudo isso. Aí invadem as casas das pessoas na série. Vocês vão ver cada coisa absurda. Eles cumprem a Bíblia. O sacerdote, por exemplo, ele tem direito a pegar essas mulheres. E tem uma escola, aí tem uma professora que anda com um bastão que dá choque, sabe? E ele pega, por exemplo, mulheres lésbicas, né? Aí levam elas para procriar para eles, sabe? E aí os pastores, na frente da mulher, eles usam essas mulheres para, né, engravidá-las, para trazer vida. Olha, você vê cada coisa absurda, né? Os soldados da igreja matam os rebeldes, né? Eles têm um costume de dizer sobre o olho dele. Eles falam muito sobre o olho dele. Sabe o que é? Eles dizem que é Deus que está vendo, né? Sobre o olho deles. É essa a linguagem dele, né? Sobre o olho deles, sobre o olho deles, né? Só que o olho deles, na realidade, quando você vai acompanhando a série, você percebe que o olho deles é que tem sempre dentro de cada família um vigiando a todos. Então, onde quer que as pessoas vá, tem uma pessoa deles vigiando. Então, tudo que a pessoa faz, tudo que você fizer, e tem ali o babão que vai contar o sacerdote. E aí, para a pessoa achar que foi Deus, que ele está sabendo porque foi Deus. Mas não. E isso é justamente o que esses crentes fazem hoje, sabe? Tudo isso que está acontecendo. Eu recomendo essa série, sabe? Por isso eu coloquei o nome, O Conto da Aia. É uma série muito boa, eu recomendo. Porque o que está prestes, para abrir o olho de vocês no que pode acontecer. Esse pessoal é radical. E o Brasil está se tornando isso, sabe? Se você é uma pessoa de bem, sai de dentro, do meio desse povo, sabe? Essa gente aí obedece piamente. Interessante que também há falsidade, né? A mesma que existe nos crentes, sabe? A série mostra, né? Que são ali as crentes, né? Umas se vestem de vermelho, com roupão vermelho, e outras se vestem de azul, sabe? Mas uma fica cortando da outra. Estão aqui falando 3, 4 aqui, quando uma dá as costas, a outra fica cortando da outra. A mesma falsidade, sabe? Mas praticam tudo aquilo que está dentro da Bíblia, sabe? Espancam as pessoas, homossexuais são mortos, sabe? Por aí vai. Isso está só no começo da série, né? Também cumprem a parte da Bíblia que manda arrancar o olho. Isso você vê logo no primeiro episódio, sabe? A mulher chega lá e não tem aquela parte que diz se o olho te peca, arranca-o fora. Então eles vão e arrancam mesmo, sabe? Eles fazem cumprir a Bíblia à risca. E é isso que o sistema religioso quer fazer, cumprir a Bíblia à risca. Então eu recomendo essa série aí para quem quer ficar de olho nesse sistema religioso perverso aí. Tá bom, pessoal? Quero dizer para você, crente, que gosta de perseguir as pessoas, né? Impor a sua religião aí a ferro e fogo, né? Pelo amor ou pela dor, como vocês dizem, que isso não vai funcionar com os ateus não, sabe? Nós vamos nos unir, não vamos deixar isso acontecer não, sabe? Tudo que está acontecendo ali na série ali, que já é um alerta para as pessoas, né? Ficarem atentas ao plano desse povo, né? As ruas são vigiadas por soldados, para você ter ideia. Tudo armado, né? Para ver qualquer coisa que você faz fora do sistema religioso, para te punir, né? E aí as pessoas, né, que não fazem parte disso começam a fugir e eles vão atrás para matar, sabe? Deixa fugir não. Quero deixar aqui um grande abraço a todos os amigos ateus, céticos, agnósticos e livres pensadores. Dizer a você, crente, que você diz que seu Deus é onisciente, sabe de todas as coisas, não sabe de nada. Seu Deus é onipotente, de poder infinito, tem poder para levantar uma azeitona. Seu Deus é onisciente, né? Sabe de todas as coisas, não sabe de nada. É onipresente, está em todos os lugares, mas você precisa ir para uma igreja, né? Se você acredita em tudo isso, eu digo que você é um inocente. Tá, pessoal? Forte abraço e até o próximo vídeo.